Vamos abrir aí a palavra em Gênesis. Gênesis capítulo de número 26. Gênesis capítulo número 26, vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Gênesis 26, versículo de número 24. Gênesis 26, versículo de número 24. Os irmãos acharam? Então diz assim a palavra de Deus: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Amém, irmãos? Então vamos sentar. Louvado seja Deus. Deixa a tua Bíblia preparada, porque nós vamos seguir para um outro texto. E eu quero que você, mesmo fazendo a leitura aqui no telão, eu quero que você faça algumas anotações aí na sua Bíblia. Eu quero destacar aqui, que não é segredo para ninguém, a Bíblia, ela vem, por isso que eu peguei esse texto o mais lá atrás possível, né? Então, eu fui buscar, por exemplo, lá em Abraão, o fato de Deus chamá-lo de seu servo. Deus está falando isso aqui com Isaac. Ele está falando: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus. E Abraão é meu servo. Isso é uma grande bênção. Isso é uma grande alegria para Abraão, ser servo de Deus. Porque o que isso significa? Significa que Abraão, ele mudou de posição. Ele estava em uma condição e Deus se agradou dele, e por Deus ter se agradado dele, Deus então colocou ele numa outra condição. Então veja que, a exemplo de nós, Abraão também era escravo, né? Nós sabemos que a palavra de Deus fala que nós estávamos nesse mundo escravizados pelo pecado, né? João capítulo 8, versículo de número 34, fala isso, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. E Abraão, ele vivia no pecado. Ele vem de uma família envolvida com idolatria. Mas o coração de Abraão começou então a buscar um Deus verdadeiro, porque ele não conseguia mais aceitar servir aquelas coisas que eram feitas pela sua própria família, feita pelos homens, e que depois chamavam aquilo de Deus. Então Abraão, ele começou a ver, ele começou a enxergar, e ele começou a perceber que as coisas que existem no mundo não pode estar atrelado a um Deus que não fala, a um Deus que não anda, a um Deus que não age. Então ele entendeu que deveria existir algo que eles não conheciam. E Abraão então começou a procurar no desconhecido. E Deus então, quando alguém o procura, presta atenção nisso. Quando Deus vê alguém o procurando, então ele permite ser achado. Permite ser achado. Agora, ninguém tropeça em Deus. Ninguém sai procurando aí alguma coisa e vai dar de cara com Deus. Não. É necessário que haja uma busca, é necessário que haja um interesse
por isso que o próprio Jesus, ele fala assim, né, que ele não veio para os são, ele não veio para aqueles que estão bem, ele veio para aqueles que estão precisando de Deus. Às vezes você fica pregando uma palavra, às vezes você quer converter uma pessoa, você quer apresentar o plano de salvação da pessoa, mas a pessoa, ela está satisfeita com tudo, ela está, ainda que ela tenha algumas necessidades, mas ela sempre tem lá uma maneira de escapar, sempre tem alguém da família que ajuda ela, sempre tem alguma coisa que acontece na vida dela, sempre tem alguém que toma o lugar de Deus, e ela então acha que ela não precisa de Deus. Enquanto as pessoas não tiverem essa consciência e essa necessidade de Deus, as pessoas não vão encontrar Deus. Então você tem que, por exemplo, aquelas pessoas que você está evangelizando, você tem que orar por elas e dizer para Deus, que ela possa ter uma experiência de ter a necessidade, de precisar de um Deus verdadeiro. E aí você fica cuidando dela, né? Assim como uma mãe, por exemplo, que ainda está grávida, ela fica cuidando de um bebê que está lá dentro da barriga, mas não fica descuidado. A mãe não cuida só depois que nasce, a mãe cuida da criança a partir do momento que ela está sendo gerada. Então você tem que cuidar daquelas pessoas que espiritualmente estão sendo geradas. E você tem que ir cuidando para que, na hora que houver as dores de parto, então você cuide para que aquela pessoa possa nascer para Deus, para que ela possa nascer no reino de Deus. E aí você precisa estar lá, para você poder apresentar Deus para ela, e ela então ser alcançada. Assim aconteceu com Abraão. E a Bíblia fala então que Deus, ele tirou também Abraão da escravidão, assim como nós. E nós fomos alcançados por Deus. E Deus então nos tirou daquela situação. Agora, é importante que você saiba que esse resgate que Deus fez na nossa vida, não foi assim, usando o poder de Deus, simplesmente, a autoridade de Deus. Deus não fez isso no grito. Deus não fez isso, né, com a sua mão, que é poderosa. Não. Deus então, Ele nos salvou, Ele nos comprou. Nós estávamos escravizados pelo pecado nas mãos do inimigo. Então, nós não fomos arrancados, você não foi arrancado de lá. Você não foi simplesmente conduzido por Deus, ou por Jesus, ou pelo Espírito Santo para você sair de lá. Não, você foi comprado. Foi pago um alto preço pela sua vida. Aleluia. O Evangelho de João fala sobre isso, né? E nós temos tantos lugares na Bíblia que fala que, né, que por esse alto preço nós fomos comprados do mercado da escravidão e fomos então, uma vez comprados, nós fomos colocados em liberdade. Fala a palavra do Senhor: aquele a quem o Filho vos libertar de que maneira? Comprando do mercado da escravidão. Aquele a quem o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero que você entenda isso aqui, ó. Ele nos compra, e nós, então, a partir do momento que Ele nos compra, nós não nos tornamos escravos de Deus. Não. Eu sei que existem pessoas que elas se sentem escravizadas em Deus, né? Às vezes um marido, por exemplo, ele se sente, por causa da esposa, ele se sente escravizado em servir a Deus. A esposa, às vezes os filhos, por causa dos pais, se sentem escravizados, obrigados. Mas eu sou obrigado a ir para a igreja, eu sou obrigado a ir para o culto. Então a pessoa, ela está servindo a Deus como escrava, como escravo. E essa condição não existe no reino de Deus, não existe. Não existe escravos no reino de Deus, existe escravos no reino das trevas. No pecado nós somos escravos. Diga aí, no pecado somos escravos, mas em Deus verdadeiramente somos livres.
Somos livres. Então veja, esse escravo que foi comprado, então ele foi comprado por Deus. Então essa pessoa que estava acostumada à escravidão, qual é a tendência dela? Querer então servir como escravo a Deus. E aí ela vai encontrar essa situação. Deus vai falar para ela: não, você não é escravo não, você está livre. Aí a pessoa, ela pode voltar para a escravidão, ou ela pode então dizer para Deus: eu estou livre, mas eu posso ficar? Foi isso que você disse para Deus. Eu estou livre, mas eu posso ficar? Amém, irmão? Você ficou na presença de Deus. Quantos foram livres e não permaneceram? Quantos foram livres, mas voltaram para o pecado, voltaram para as suas vidas, mas você não. Você foi livre, mas você resolveu ficar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Então, Deus vai ser Deus, e nós vamos ser seus servos. Então, o que é o servo? O servo é uma pessoa que foi comprada. Diga: eu fui comprado. Falo: mas eu não quero ir embora, eu quero servir a Deus. Então, nós somos um escravo livre. Só que a nossa liberdade, nós queremos fazer uso dela justamente para servir a Deus. Nós queremos, na nossa liberdade, estar na presença de Deus, na nossa liberdade, andar com Deus, na nossa liberdade, trabalhar para Deus, na nossa liberdade, viver debaixo do cuidado de Deus. Então Jesus, ele vai explicar isso. E como que Jesus, ele vai explicar isso? Ele vai explicar isso lá em João capítulo 15. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia, mesmo tendo os versículos aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia. Então, ele vai explicar isso contando a parábola da videira e dos seus ramos. Então, olha o que ele fala assim no capítulo 15 e no versículo de número 5. Ele fala assim, ó: eu sou a videira, vós os ramos. Então ele vai explicar como é que vai funcionar esse relacionamento de Deus e os seus servos. Ele vai explicar, utilizando então em forma de parábola, como que funciona uma videira, a videira e os seus ramos. Então ele fala aí, ó: eu sou a videira, vocês são os ramos. E como que isso funciona? Como que esse relacionamento funciona? Ele fala assim, ó: quem permanece em mim. Quem permanece, não é obrigado. Fala, quem permanece. Isso, então, não é obrigado. Não é obrigado. Quem permanece, quem se alegra, quem se satisfaz, quem tem o desejo. Aleluia! Então ele fala aí, ó, né? Quem permanece em mim e eu nele, então isso vai funcionar, isso vai dar certo. Esse relacionamento vai dar muito fruto, porque ele explica assim: se você quiser ir, você pode ir, mas é importante que você saiba que além de você ser livre, porque às vezes a pessoa ela fica feliz de saber, quer dizer que eu sou livre, eu posso fazer isso. Claro que você é livre, mas Deus fala assim para ela: você é livre, só que é importante você saber, ó, que para você ficar comigo, e para você ser abençoado, e para eu ficar feliz com você na minha presença, então tem que ser igual a videira. Eu tenho que ser a videira, e você tem que ser como os ramos. Se você permanecer em mim, e eu permanecer então em você, então esse relacionamento vai dar certo. Isso vai fazer com que você dê muito fruto, mas é importante que você saiba, caso você queira ir, ó: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nada nós podemos fazer.
Por isso que quando ele pergunta para os apóstolos, ele fala assim: e vocês, o que vocês vão fazer diante também dessa situação onde muitos foram, porque eu não vou mais multiplicar os pães, porque eu não vou mais multiplicar os peixes, vocês também vão embora? E aí os apóstolos então disseram: para onde vamos nós? Fala para quem está falando: para onde que eu vou? Fala aí, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Para onde vamos nós, se só tu tens a palavra de vida? Para onde que nós vamos? Para onde que nós vamos? Então veja, aí no versículo de número 6, ele fala assim, ó: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo. Então ele está usando de parábola. Se um ramo falar assim: não, eu não quero continuar aqui, não tem problema, então a gente corta, a gente tira você daqui, né? A gente corta, a semelhança do ramo. Só que quando o ramo é cortado, então ele secará, e aí vão apanhá-lo e vão lançá-lo no fogo, para que ele possa queimar, porque não tem outra utilidade para uma pessoa que não esteja ligado em Cristo. Então veja, ó, nós fomos comprados, diga comprados. Mas se nós, por liberdade, porque somos livres, não permanecermos em Cristo, então nós podemos ir, só que nós vamos dar aonde? De onde nós viemos, do fogo, porque era lá que nós éramos escravos, no fogo, no pecado, e nós estávamos caminhando para onde? Para o fogo, para o inferno. Então é isso que Jesus está mostrando. Veja, nós não somos de forma nenhuma escravos, nós somos servos. Amém, irmão? Então diga: eu sou servo. Ah, pode aplaudir, glorificar Senhor Jesus. E qual é a alegria de um servo? Qual é a alegria de um servo? Porque se eu vou ser servo, então eu vou ter que servir. Então, esse é o detalhe. Esse é o detalhe, que muitos de nós, por exemplo, né, ainda não aprendemos a servir. Muitos de nós ainda estão procurando, né, ser servido. Mas a grande revelação do Evangelho é esta: é a oportunidade de não somente sermos servidos, mas a oportunidade de servirmos a Deus. Por isso que ele disse a Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, mas eu não quero que você seja simplesmente uma pessoa abençoada, uma pessoa de multiplicação. Eu quero que você seja uma bênção. Uma bênção. Então veja, nós precisamos entender isso. Não somos escravos, mas somos servos. Então eu preciso servir o meu Deus. Mas aonde na igreja que eu vou servir o meu Deus? Você pode servir o Deus na igreja, você pode servir Deus na sua casa, você pode servir Deus no seu trabalho, você pode servir Deus em qualquer lugar, aonde você estiver, às 24 horas você pode servir Deus. De que maneira? Sendo bênção na vida das pessoas. Então o servo, qual é a visão do servo? Essa é a visão do servo: eu preciso servir. Eu preciso servir. Fala: eu preciso servir. Fala de novo, fala: eu preciso servir. Agora fala com convicção, fala: eu preciso servir. Para dar sentido ao seu chamado. Para você não ter que colocar uma plaquinha assim, sabe? Servo do Senhor. Não, você não precisa colocar a plaquinha, todo mundo vai perceber. No jeito de você fazer as coisas, no jeito de você relacionar, no jeito de você se posicionar, todo mundo vai saber, vai falar assim: ó, lá está indo uma serva de Deus, ó. Lá está indo um servo de Deus. E é aí que você começa a ganhar. É aí que você começa a ganhar. Porque olha o versículo 7, olha o que fala o 7, ó. Se permanecerdes em mim, fala para quem está do teu lado, fala assim: você vai permanecer em Jesus? Você vai permanecer em Jesus? Então olha só: se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, pergunta e fala, você vai servir? Você vai servir? Vai servir? Vai servir? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, olha só, pedireis o que quiserdes e vos será. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Aí você encontrou sentido. Mas então por que eu preciso servir? Porque você precisa ter esse nível de relacionamento. O servo, o escravo, o que ele tem? Fala nada. Agora o servo não. O servo, Deus está dizendo assim, ó, se você servir, então você pede o que você quiser. Diga, pede o que quiser, fala. Oh, olha só. O servo, presta atenção, o servo, ele não tem a posse. E eu pergunto para você, do que você tem a posse? De nada o que você pensa que tem. Porque tudo que você tem a posse, você só pensa que tem. Mas não é teu. Nós não temos posse de nada. Nós não temos posse de patrimônio. Nós não temos posse de pessoas. É o meu marido. Que seu? É a minha esposa. Que sua? Meus filhos. Que seus? São seus se Deus permitir. Porque na verdade tudo é. Porque tudo foi feito por. E tudo é para. A Ele seja a honra e a glória. Amém. Não a nós. Não a nós. Então veja bem, o que nós temos? Fala nada. E como servo não temos a posse de nada. Mas aí vem aquele versículo que é um dos meus versículos mais favoritos da Bíblia. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Aleluia. Aleluia, levante suas mãos para o céu, sirva um Deus vivo. Eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão. Diga assim, eu não tenho nada, mas eu possuo tudo. Aleluia, oh glória. Quem se sente feliz em ser servo de Deus? Quem é feliz? Fala para o irmão, para a irmã, fala, eu sou feliz de ser servo, sou feliz de ser serva. Sou feliz de ser servo. Somente para os que são felizes. Somente para os que são felizes em ser servos. No versículo 11, Jesus está ensinando, ele continua ensinando, ele fala assim, ó, tenho-vos dito estas coisas, que vocês eram escravos, e que foram comprados, e que agora são livres. Só que se vocês, sendo livres, se apartarem de mim, vocês vão voltar para o fogo. Mas se vocês permanecerdes em mim, e eu permanecerdes em vós, então vocês serão meus servos, e vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vos será feito, vos será dado. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em... Fala, você está feliz? Você está feliz? Fala, você está feliz? Está feliz em servir? Está feliz em servir? Está feliz em servir? Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em... E o vosso gozo seja... Peraí. Então quer dizer que isso não é tudo. Não, isso não é tudo. Se você não está satisfeito com isso, então te basta a sua insatisfação. Te basta a sua insatisfação. Mas se você está satisfeito com isso, então isso ainda não está completo. Então, só para os que estão felizes, só para os que estão satisfeitos, Deus tem mais para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia.
Pergunta, porque senão essa pessoa que está do seu lado vai desmaiar. Fala assim, está preparado para receber? Fala, está preparado? João capítulo 15, versículo 15. Agora, ó, presta atenção, ainda bem que você está sentado, senão você vai cair de costas. Já vos não chamarei servos. Mas isso, presta atenção, é só para aqueles que são felizes em serem servos. Aí ele fala, você está feliz? Está feliz? Então esse gozo me alegra. Só que isso não está completo. E ó, eu vou falar uma coisa. Já que você está feliz como servo, então já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas a partir de agora tenho-vos chamado de... Aleluia! Aleluia! Amigo de Deus. Então veja bem, existe aquela resistência em a gente se tornar servo, em a gente servir. O que você vai fazer? Não vou fazer nada, não. Vai lá, dá bom dia para aquela pessoa lá. Não vou dar bom dia para ela, não. Ela não merece bom dia, não. Vai lá, fala que Jesus ama ela. Não vou falar nada, não. Ela que vai para o inferno. Então a pessoa, ela não quer servir, ela resiste em servir. Então, sabe, essa amargura, esse vazio, essa angústia, essa depressão, te basta. Te basta. Você vai viver assim. Mas se você procurar, porque tem servo que você precisa mandar, e tem servo que acha coisa para fazer. Acha coisa para fazer. Você tem cara daqueles que acha coisa para fazer. Olha bem no rosto de quem está do seu lado e fala assim, você tem cara de quem acha o que tem que fazer. Aleluia. Então, olha, para esses que se alegram, então Jesus fala assim, você vai ser promovido, você vai ser promovido. Já não vos chamarei de servo, mas a partir de agora vos chamarei de amigo de Deus. Pode aplaudir Jesus. Só os que querem ser amigo de Deus. Aleluia! 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 Ser amigo de Deus. A gente estava brincando aqui esses dias, né? Ontem, depois do culto, que às vezes a pessoa, ela quer sair de uma situação, ela fala assim, você não sabe com quem você está lidando. Você já disse isso para alguém? Você não sabe com quem você está lidando. Você não sabe quem eu conheço. Agora você vai poder dizer, você não sabe de quem eu sou amigo. Fala para quem está falando, você não sabe de quem eu sou amigo, rapaz. Você não sabe de quem eu sou amigo, meu irmão. Fala assim, ó, já fui escravo, já fui servo, mas agora sou amigo. Amigo de Deus. Oh, glória! Amigo de Deus. E qual é a diferença? Versículo 12. Os servos pedem o que quiser e vos será feito. Só que para o amigo, aí tem um mandamento. Para o servo não tem mandamento. O servo não tem. Mas para o amigo tem mandamento. Aí ele fala assim, o meu mandamento é esse. Que vos ameis uns aos, assim como eu vos amei. Então, os que querem ser amigos de Deus, têm que aprender a amar. Tem que aprender a amar. Pastor, mas é difícil amar. Então, mas o amor na qualidade de Deus é aquele sentimento que tudo sofre, que tudo suporta. Deus não está falando assim, ame os fáceis, ame os seus amigos, ame os da sua casa. Não. Ele está dizendo assim, se você quer ser amigo, tem um mandamento. Porque os meus amigos, a única coisa que ele precisa fazer é isso, aprender a amar. Fala para quem está do teu lado, fala, você não é fácil não, mas eu vou ter que te amar. Fala aí, você não é fácil não, mas eu vou ter que, porque eu quero ser amigo de Deus. Você não é fácil não, eu quero ser amigo dele. Eu vou te amar para ser amigo dele, rapaz. Você está entendendo que não tem nada a ver com a gente? A gente cria coisa no nosso meio.
E a gente fala assim, puxa, aquela pessoa é difícil, mas não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com Deus. Então veja bem, você quer ser meu amigo, você quer entrar aqui em casa sem bater, porque o amigo entra sem bater. O amigo, quando dobra o joelho, ele já está lá na presença do trono. Você quer ser meu amigo? Então, tem um mandamento para você. Que vos ameis uns aos... Fala bom, fala ruim, fala o quê? Bonito, feio, rico, pobre. Uns aos outros. Assim como eu vos... Amém. E no versículo 15, olha só, no versículo 15, na parte B... Fala assim, só para os amigos, só para os amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vou fazer você conhecer. Aleluia. O servo não, o servo pede o que ele quiser. O amigo não. Por isso que ele fala assim, o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O servo não sabe o que Deus está pensando, mas o amigo sabe, porque Jesus o faz conhecer. Aleluia, aleluia. Então essa é a diferença. Então é claro que nós podemos ser servos, mas é muito melhor, além de ser servo, ser amigo de Deus. Amigo de Deus. Quantos querem nesta noite ser amigo de Deus? Amém. Você fica feliz com isso? Só que ainda não é tudo de Deus. Ainda não é tudo. Mas Deus ainda tem mais. Deus tem mais. Deus tem 3 níveis de relacionamento. Quantos níveis de relacionamento? 3. Pergunta para quem está do outro lado, qual dos 3 você tem? Fala aí, qual dos 3 você tem? Eu só conheço 2. Mas aí em João, ele continua falando, e lá no versículo 26, ele fala assim para os amigos, tem amigo aqui, tem amigo aqui, tem amigo de Deus aqui, tem amigo. Então ele fala isso só para os amigos, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então ele fala assim, para os amigos, para os amigos. Vou contar um segredo para você que ninguém sabe, nem os servos não sabem. Mas quando eu for, eu enviarei o Consolador. Fala para quem? Fala só para os amigos, só para os amigos. Isso aí, sabe o que é? Isso aí é aquele quitute que tem lá na sua casa só para os amigos, sabe? Sabe aquele prato especial que você tem lá só quando chega amigo? Só quando chega amigo. É aquele bombom só para os amigos. É aquele, sabe? Isso aqui é só para os amigos. Quando eu for, virá o Consolador. E aí o que o Consolador então vai fazer? Romanos, vai lá, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Romanos, capítulo 8, versículo de número 14. Fala assim, pois todos, aleluia, você está me ouvindo? Você está aí ainda? Vê se o irmão está dormindo. Fala, você não está dormindo não, né, irmão? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Não, quer dizer que existe servo, existe amigo e existe... Fala, eu quero ser filho de Deus, eu quero ser filho de Deus. Então, todos, mas ele falou isso para quem? Para os servos ou para os amigos? Primeiro a gente se torna servo. Depois, então, se a gente é um servo feliz, se a gente é um servo animado, então ele faz de nós amigos.
Se nós somos amigos que amamos as pessoas, que debruçamos nessa tarefa, que oramos para amar, que oramos para andar mais uma milha, que oramos para poder continuar, então ele fala assim: vou te contar um segredo, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e aqueles a quem o Espírito Santo guia, esses deixam de ser amigos e se tornam ainda mais chegados, se tornam filhos de... Aleluia! Quem pode dar um glória? Oh, aleluia! Aleluia! Aí o versículo 15 fala assim, ó: porque não recebestes o espírito de... Fala para quem está falando: nunca fui escravo, rapaz, nunca fui escravo em Deus, nunca fui escravo em Deus. Nunca fui escravo em Deus. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Uma palavra em hebraico e uma palavra em grego. A palavra em grego foi traduzida para Pai. A hebraico, ela se manteve como tal, ficou Abba. Então, Abba quer dizer Pai. Juntando as duas, seria Pai. Para poder exemplificar a diferença da intimidade do filho para a intimidade de amigo. Amigo pode chamar Deus de Pai, mas o filho chama de... Aleluia. Quem está entendendo a palavra? Aleluia. Então veja bem, então, eu não sei o que você quer ser. Eu não sei, cara do que você tem. Vira para o irmão e fala: você tem cara disso. Fala: você tem cara disso. Você tem cara de servo. Você tem cara de amigo. Ou você tem cara de filho, rapaz. Você tem cara de filho. Cara de filho. Aleluia. Aleluia. Mas nós podemos ser servos. Nós podemos só servir. Mas nós podemos ser amigo. E nós também podemos ser... Você escolhe. O servo, ele só precisa servir. E a vantagem dele é que ele pede o que ele quer, só que ele não tem nada. Ele só pede o que quiser e vos será dado. O amigo tem um mandamento. Ele precisa amar todos. Mas ele entra na intimidade do Pai. Ele vive na presença de Deus. Abraão era servo. Davi era o quê? Amigo, fala. Amigo. Diga: Abraão era servo. Davi era amigo. Aleluia. E Jesus era o quê? Você quer ser igual a Abraão, igual a Davi ou igual a Jesus? Aleluia. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, os filhos têm uma intimidade ainda maior. Os filhos, ele chega em casa e ele não avisa a hora que vem. Ele vem. O filho chega em casa, ele não pede para pegar um copo d'água, ele abre a geladeira. Aleluia! O filho tem liberdade. Quem quer ter liberdade na presença de Deus? Aleluia. Aí Gálatas, para a gente poder encerrar, olha só, Gálatas capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus, Aleluia. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu, que clama:
Abba. Então, olha o que Deus está dizendo assim, ó. Para os filhos, Deus não envia o espírito de servo. Para os filhos, Deus não envia o espírito de amigo. Para os filhos, Deus envia o espírito do seu filho, o espírito da intimidade. Intimidade com Deus. Aí o versículo de número 7, ele fala assim: de sorte que já não és mais escravo, nem servo. Algumas traduções está servo, né? Então, algumas de sorte que já não é mais escravo, a outra de sorte que não é mais servo, e de sorte também que não é mais amigo, porém, filho. E sendo filho, é diferente do servo, que não tem, pede o que quiser. É diferente do amigo, que está dentro de casa, mas o filho, aleluia, é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. Pode aplaudir, glorificar, aleluia. 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 Amém, irmão? Então, preste bem atenção à oportunidade que nos está sendo oferecida de nós alcançarmos esse grande gozo, essa grande alegria de podermos não somente servirmos a Deus, não somente de conhecermos a Deus, mas de nos tornarmos filhos de Deus e sermos herdeiros, herdeiros do céu, herdeiros da salvação, aleluia. Por isso que a Bíblia fala, co-herdeiros em Cristo Jesus, porque Jesus é o herdeiro de tudo. Mas, veja bem, isso não foi nem uma escolha de Deus, sabia? Isso foi uma escolha de Jesus. Quando Jesus nos apresentou diante do Pai, então o Pai falou assim: e agora, como que eles vão viver aqui conosco, lá na frente? Eles vão viver como servos? Eles vão viver como amigos? Foi Jesus que disse assim: não, como servo não, como escravo não, eu trago comigo as marcas, eu morri por eles, não por servos, não por amigos, mas eu quero que eles sejam meus irmãos, filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Pode aplaudir e glorificar.